Graças e paz, irmãos. A paz para a igreja do Senhor. Nós temos sentido um gozo estar mais uma vez ministrando a palavra do Senhor, trazendo algo da parte de Deus ao coração da igreja. Deixamos aqui desde já Quero deixar o meu abraço, dizer aos irmãos que estamos com saudades de revê-los novamente, mas em breve, se Deus quiser, estaremos juntos, adorando ao Senhor. Eu queria convidar os irmãos para abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 17. A partir do versículo 11, a Bíblia vai narrar aqui uma história de 10 personagens sobre a cura de 10 leprosos, que diz assim um texto. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, está se referindo a Jesus, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhe: Ide e mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graça, e este era samaritano. E respondendo, Jesus disse: Não foram 10 os limpos, e onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta e vai, a tua fé te salvou. Aqui eu queria compartilhar com os irmãos que Jesus ele está seguindo uma trajetória onde ele está indo para Jerusalém. O dia da sua crucificação está se aproximando e ele está indo para lá. E o texto ele nos diz aqui que aconteceu que ele estava indo a caminho de Jerusalém. Ele passa pelo meio de Samaria e da Galiléia. Irmãos, nós temos entendido que para chegar a Jerusalém Celestial, também nós precisamos passar às vezes por em Samaria e Galiléia da nossa vida. Eu queria falar com você, compartilhar com você, primeiramente, para nós entrarmos na palavra, entrarmos aqui nesse contexto, como surgiu Samaria, e como era a cidade de Samaria. A Bíblia vai dizer, irmãos, que na divisão do reino que aconteceu após a morte de Salomão com o seu filho, o filho de Salomão assumiu o reinado, e ele vai buscar conselhos de alguns de seus amigos, e lhe deram um conselho mau, e através desse conselho começou toda uma situação, começou um processo de divisão, um processo das pessoas não estarem satisfeitas com a atitude que aquele rei tomou. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que não existe o império dividido. Ele não pode subsistir. Está no livro de Marcos, capítulo 3, versículo 24. Não existe império dividido que possa subsistir. E a Bíblia vai até mais a fundo e diz que nem mesmo, se Satanás ele se lhe opor a si mesmo, ele também não tem como subsistir. E às vezes bom seria que ele se confrontasse a si mesmo para que ele realmente sumisse, desaparecesse. Mas nós vamos ver aqui que após essa divisão, por essa insatisfação que gerou no coração do povo, o reino agora passa a ser dividido. E aí nós vamos entrar numa fase da história de Israel, onde o reino do norte ficou em Israel, tendo a capital como Samaria, e o reino do sul, Benjamim e Judá, tendo capital como Jerusalém. Então nós estamos vendo agora aqui a história de um reino que se divide em dois, e a Bíblia vai dizer, irmãos, que o reino do norte, as 10 tribos que ficaram no reino do norte, elas se prostraram a outros deuses, elas cultuaram a outros deuses,
E mediante todo esse problema, né, todo esse desvio, por eles se prostrarem e cultuarem um Deus que não era o Deus único e verdadeiro, né, Deus permitiu que os assírios viessem e levassem cativo os que estavam em Israel. O reino do sul, ele subsiste ainda por mais uns 200 anos, depois também é levado cativo sob o império do rei Nabucodonosor. Mas uma coisa interessante é que essas 10 tribos, elas se perdem, elas começam a cultuar outros deuses e elas são agora exterminadas. E uma coisa interessante é que a política dos assírios não era de destruir totalmente, né, os povos conquistados, porque sempre poderia levantar um remanescente, mas nós vemos aqui que a política do império era mudar a identidade desse povo, era fazer com que esse povo perdesse a identidade e também adorasse outros deuses. E quando o rei da Síria ele invade, ele destrói ali, eles levam o império do norte, que é Israel, o império do norte, eles levaram os que eram da nobreza e deixaram somente as pessoas que eram pobres, as pessoas que eram enfermas, as pessoas que eram aleijadas e que não podiam fazer nada, e trazem de outros países, outros povos conquistados, outros povos e colocam nessa terra. E aí começa a haver uma mistura de culto, uma mistura de adoração, uma mistura cultural. Então eles tiram a identidade desse povo. Essa estratégia era a estratégia do Império Assírio. E nos dias atuais também tem sido muita estratégia do inimigo das nossas almas, que é tentar tirar a identidade da igreja. E com isso ele consegue implantar no seio da igreja. Infelizmente, o joio, que não pode também ser tirado, não pode ser arrancado, mas naquele dia nós veremos a diferença. E por isso que há esse confronto. Os judeus não se entendem com os samaritanos porque eles são um povo misto, é uma raça misturada, não é um povo totalmente, né, não tem uma linhagem. E eles não se comunicavam muito bem. E havia esse enfrentamento, esse desgosto entre um e outro. Mas nós vemos, irmãos, que sempre na parábola, né, do bom samaritano, como também na parábola da mulher que está sentada no poço, nós vemos que Jesus está sempre pronto a restabelecer novamente essa aliança. Uma coisa interessante é que antes dele ir ao céu, antes dele ir para Jerusalém, porque lá ele seria crucificado, ele passa por Samaria. E o que eu entendo com isso, nesse passar de Jesus por Samaria, quando ele passa nessa cidade de Samaria, ele encontra esses 10 leprosos, esses 10 homens que estão enfermos, esses 10 homens que estão, né, isolados, distanciados de suas famílias, distanciados dos seus trabalhos, dos seus filhos, não pode abraçar porque sobre a vida deles tem uma sentença que foi colocada pelo sumo sacerdote, que eles eram impuros e eles não podem fazer parte da sociedade, eles estão no lugar à parte. Porque no livro de Levíticos, capítulo 13, versículo 14, diz como deveria ser, onde deveria ficar o homem que recebesse essa sentença de lepra, que era sentenciado pelo sacerdote. Eles ficavam no lugar à parte, não podia entrar na cidade, não podia permitir que ninguém chegasse perto, porque eles estavam doentes, estavam enfermos. Então existia um lugar fora do arraial ou fora da cidade onde eles ficavam, e essas pessoas estavam sofrendo porque elas não têm como estar envolvido com os seus parentes, com os seus amigos, porque eles são leprosos. E muitas das vezes, creio eu, que essas pessoas, quando dormiam, passavam pensamentos pelas suas cabeças em relação ao estado que elas se encontravam. Talvez elas pensassem o que eu fiz, né, qual foi o meu erro, qual foi o meu pecado para estar nessa situação. Isso nos remete também na história de Jó, quando os amigos de Jó pedem que ele confesse o seu pecado para que a sua saúde fosse restabelecida. Muitas das vezes as pessoas também nos confrontam
achando que às vezes estamos passando por determinada situação ou problema ou enfermidade, porque adquirimos, temos culpa sobre nós, temos pecado sobre nós, e às vezes isso tudo é para que o nome do Senhor seja glorificado. Então essas 10 tribos que se encontravam no território de Samaria, o mesmo território onde Jesus passa e encontra esses 10 leprosos. Fazendo essa analogia, esses 10 leprosos podem simbolizar as 10 tribos que estavam enfermas, as 10 tribos que se dispersaram, que se distanciaram dos caminhos do Senhor, que se prostraram e adoraram outros deuses e com isso sofreram a consequência de serem exterminados pelos seus inimigos. Mas a Bíblia nos garante que um dia eles vão clamar ao Senhor. Israel vai clamar ao Senhor e eles vão reconhecer Jesus como o Messias Salvador, aquele que havia descido, e eles o negaram. Então esses 10 leprosos estão nessa situação, e nós vemos que dentre eles existe, o texto vai nos dizer que tem um dentre eles que é samaritano. Então nós entendemos que ali existe uma mistura de judeus e samaritanos juntos, vivendo juntos, porque eles são unidos pela dor, unidos pelo sofrimento. Eles estão na mesma situação, eles têm a mesma enfermidade, eles vivem o mesmo isolamento, eles vivem a mesma dor de não poder abraçar seus familiares, de ficarem de longe observando, eles não podem entrar sequer na cidade. E se alguém se aproxima, eles precisam tocar um sino, mostrando que eles são impuros, que as pessoas não podem se aproximarem deles. Então é uma situação muito difícil que essas pessoas estão vivendo, isolados, mas não abandonados. E nós estamos também vivendo dias difíceis sobre a face da terra, onde espero em Deus que termine logo. Muitos ficaram em quarentena, isolados dentro de suas casas, e isso nos trouxe assim um momento de nos refletirmos o quanto é bom nós estarmos e compartilharmos a comunhão, e às vezes negligenciamos isso. Momento de estarmos na casa do Senhor, de abraçar os nossos irmãos, de dar a mão, aquele abraço caloroso. E agora vivemos uma quarentena onde as pessoas precisam ficar isoladas dentro de suas casas. Mas nós louvamos ao Senhor porque sabemos que isso está passando, vai passar em nome de Jesus, e nós estaremos juntos novamente adorando ao Senhor. Então, nessa analogia das 10 tribos dispersadas, das 10 tribos que cultuaram outros deuses e apagaram, tendo sido destruída pelos assírios, nós vemos agora esses 10 leprosos no mesmo território, fazendo essa representação, porque Jesus está prestes a partir, porque ele está indo para Jerusalém, onde seria crucificado e não mais voltaria. E uma coisa interessante é que esses 10 leprosos, a Bíblia vai dizer que eles clamaram, eles pararam de longe, eles não se aproximaram, não podiam se aproximar, mas eles pararam de longe. E o que despertou no coração daqueles 10 leprosos? Acerca de que Jesus poderia fazer algo por eles. Talvez eles ouviram falar, porque sempre por onde Jesus passava havia uma grande multidão, as pessoas falavam dele, as pessoas gritavam por ele, as pessoas iam até seu encontro para receber a cura. Então talvez eles ouviram falar desse homem e eles param de longe. E eles começam a clamar: Jesus, tende misericórdia de nós. E aí começa uma nova trajetória onde Jesus ele olha para aqueles homens. O texto vai dizer, versículo 12 do capítulo 17, diz: entrando numa certa aldeia, saíram ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, eles não se aproximaram dele. Versículo 13, levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Então eles clamaram. E nós temos aprendido que sempre quando alguém clama ao Senhor, busca por Ele, Ele sempre ouve o nosso clamor. Salmo 116 diz que ama o Senhor, porque Ele inclinou para mim os seus ouvidos. Então Deus está sempre pronto a inclinar os seus ouvidos àqueles que clamam a Ele. E esse clamor não era um clamor qualquer. Era um clamor de peso, era um clamor pesado, um clamor de sofrimento, porque aqueles homens traziam sobre os seus corpos talvez uma culpa, um peso muito grande. Porque eles eram leprosos. E talvez eles queriam saber o motivo, eles queriam saber a situação, por que eles estavam daquela forma. Mas eles olham para o homem e veem que naquele homem chamado Jesus está a esperança, está a solução
para que toda a sua vida seja transformada, eles recebam a cura, e eles param de longe. A Bíblia vai dizer no versículo 15 que versículo 14, Jesus vendo, disse-lhes, ide e mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que indo eles ficaram limpos. O texto não diz que Jesus liberou uma palavra de cura sobre a vida daqueles homens, Jesus não disse nada, Jesus não estendeu a mão, Jesus simplesmente libera uma palavra, e é debaixo dessa palavra que eles obedecem, e eles vão apresentar ao sacerdote. Por que Jesus pede para que aqueles homens se apresentem ao sacerdote? Porque foi os sacerdotes que declararam a sentença de lepra sobre a vida daqueles homens. Porque, como eu disse no livro de Levítico, capítulo 13, eram os sacerdotes que declaravam se as pessoas estavam leprosas ou não. E eles receberam essa declaração, essa sentença sobre as suas vidas, e eles agora estão nessa situação, mas Jesus simplesmente libera essa palavra, vai e apresenta-te ao sacerdote. Louvado seja o nome do Senhor. A parte B diz assim, acontecendo que indo eles ficaram limpos. Ou seja, eles estavam no caminho da obediência, eles estavam no caminho da cura. Uma coisa interessante que eles não questionaram. Senhor, eles podiam questionar, Senhor, você não vai nem pôr suas mãos sobre nós? Você não vai nem liberar uma palavra de cura sobre nós? Eles não questionaram, eles simplesmente obedecem a palavra e eles seguem o caminho, disposto a apresentar ao sacerdote. E nesse caminho da obediência eles estão caminhando, irmãos, à medida que eu caminho com o Senhor, à medida que eu obedeço a palavra, a cura vai acontecendo, o milagre vai acontecendo, porque eu estou andando em linha com a palavra, eu estou andando em obediência com a palavra. E quando estou alinhado com essa palavra, irmãos, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E esses homens, eles estão caminhando, quando de repente eles percebem, de repente um olhou para o outro e viu que estavam limpos, as suas peles estavam novamente revitalizadas, não havia mais lepra, não havia mais enfermidade, estavam tudo no lugar, perfeitamente no lugar. E eles reconhecem, eles veem essa cura sobre a vida deles. E eles voltam. Um deles toma a determinação de voltar para agradecer. Mas uma coisa interessante é que, indo eles, essa parte me chamou muita atenção e me toca, porque também aqui eu vejo uma comparação desse trecho com o livro do profeta Ezequiel capítulo 1, a partir do versículo 10, e também uma passagem de João no Apocalipse, onde ele tem a visão do trono, onde ele vê ali a espécie de uns animais. E nessa visão, uma coisa interessante é que conforme Ezequiel vai tendo essa visão, e essa visão são de animais que para nós, talvez assim, nós não conseguimos a nossa mente humana entender, mas a Bíblia vai dizer que o aspecto dele era o rosto de... Um era rosto de boi, o outro tinha rosto de leão, outro tinha rosto de homem, rosto de águia. Uma coisa interessante é que na visão de Ezequiel, quanto a de João, é a mesma situação de animais que aparecem, são a mesma visão. E todas elas, esses animais, eles sempre seguem uma direção. Na visão que eles estão tendo, todos os animais seguem sempre voltado para a cabeça. A direção que a cabeça toma, aqueles animais, eles seguem. E uma coisa interessante que nós podemos observar aqui é que, quando Jesus manda aqueles homens se apresentarem ao sacerdote, na história da Bíblia, irmão, nós não vemos sacerdote nenhum que liberou a cura de lepra sobre a vida de um homem, de um leproso. Nós não vimos isso na história da Bíblia. Um sacerdote que libera a cura de uma lepra sobre a vida de alguém. Mas Jesus pediu que eles se apresentassem ao sacerdote. Eles foram. Quando eles percebem que eles estão curados, um deles volta para agradecer. Ou seja, ele volta para agradecer a Jesus. Porque nessa visão, irmãos, eu entendo que esse animal que tem o rosto de boi, ele representa Jesus como sofredor, que não veio para servir, para ser servido, mas para servir.
Nessa visão também desse animal, essa visão nos apresenta um animal com o rosto de um homem, que significa Jesus como Messias humano. Nessa visão dos animais também, nós podemos observar que tem um animal com o rosto de leão, que simboliza o reino messiânico de Jesus, e o outro animal tem o rosto de águia, que simboliza Jesus como Deus, ou seja, está acima de tudo, vendo todas as coisas. E como nessa visão todos os animais eles se voltam para onde a cabeça é direcionada, eu entendo que aqui, irmão, Jesus é o cabeça da igreja. E quando esse homem, ele entende, ele volta, ele olha para si e vê que está curado, ele toma uma atitude inesperada, porque ele é samaritano, mas ele para no caminho e ele volta. Simplesmente, irmãos, porque ele tem uma revelação. Ele entendeu, a revelação da palavra. E no seu coração ele falou: eu vou voltar para agradecer aquele homem que me curou. Porque ele voltou, ele tomou a direção certa. Ele voltou numa direção onde o cabeça da igreja estava, que é Jesus. Ele vai até Jesus, ele se prostra aos seus pés, ele reconhece. E aqui nós vimos também uma visão extraordinária, porque Jesus, irmãos, ele não é só o sacerdote, porque o sacerdote ele tinha o seu tempo de servir e de deixar o sacerdote conforme a idade ia chegando. Mas esse homem volta-se direcionado à cabeça da igreja, que é Jesus, e ele vai de encontro ao sumo sacerdote, que é o que no registro do livro de Salmos, capítulo 110, que Jesus, tu és o sacerdote real e eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Então esse leproso ele entende que ele precisa agradecer, ele precisa voltar a agradecer, ele precisa ir em direção a Jesus, e ele precisa reconhecer que Jesus está acima de qualquer sacerdócio da terra. Ele é sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Esse homem ele volta. Eu entendo com esse trecho porque Jesus precisa passar. Muitas das vezes nós também precisamos passar por Samarias da vida, irmãos. Porque Samaria tinha uma parte dela que era conhecido como a parte alta, uma parte montanhosa que ficava cerca de 1.300 metros acima do nível do mar, mas também tinha a parte de planície que era uma parte baixa que às vezes chegava até 200 metros abaixo do nível do mar. E é nessa parte baixa que Jesus está passando, ou seja, para que eu alcance a Jerusalém Celestial, eu preciso primeiro descer. Eu preciso passar, irmãos, por Samaria, anunciando os enfermos, anunciando aos que são quebrantados de espírito, aos que estão oprimidos, que Jesus é o Rei, Ele é o Messias. Anunciar, irmãos, a salvação, renunciar a cura, anunciar que Jesus é aquele que perdoa os nossos pecados. Eu preciso passar por Samaria e anunciar aos enfermos, aqueles que estão aprisionados, que Jesus é aquele que pode quebrar as cadeias e os grilhões e nos garantir a vida eterna. Uma coisa interessante é que Jesus ele faz essa simbologia, ele passa por isso, mas ele desce. E também eu entendo, irmãos, que para que eu possa alcançar Jerusalém Celestial, eu preciso descer na presença do Senhor. Eu preciso me prostrar, eu preciso me quebrantar, eu preciso reconhecer que eu sou dependente dele para obter a vitória e que a minha jornada, que a minha caminhada seja de vitória. A Bíblia vai dizer que esse homem que é samaritano, ele se volta, ele se prostra aos pés do Senhor como sinal de reconhecimento. Ele se joga aos seus pés. E quando eu me curvo aos pés de alguém, eu estou reconhecendo que essa pessoa está acima de mim, que essa pessoa existe uma divindade nela, que ela pode fazer algo por mim. Esse homem entendeu isso, que em Jesus havia uma divindade, que ele era Jesus, o Messias, e como sinal de gratidão ele se prostra, ele se lança aos seus pés. E uma coisa interessante é que por essa atitude desse homem, ele não está satisfeito em não só obter o perdão, ou melhor, a cura da sua enfermidade, da sua lepra. Ele não fica satisfeito com isso. Na atitude que ele tem de se prostrar, de se lançar aos pés do Senhor, irmãos, é uma atitude de reconhecimento. Ele reconhece quem Jesus era. E por essa sua atitude, mesmo ele sendo estrangeiro, porque Jesus disse que somente esse estrangeiro
Versículo 18. Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro, e disse: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Eu observo que esse homem agora não somente recebe, a cura da sua enfermidade, ele não somente é restituído novamente à sociedade, ele não somente voltou para a sua família, para os seus filhos, para os seus parentes e amigos, mas ele recebeu algo mais na sua vida, algo que ficou marcado, algo que fez a diferença. Porque os outros mais que receberam o milagre, eles receberam o milagre, mas nós não sabemos o desfecho de sua vida, da sua história, o que aconteceu. Mas a vida desse samaritano, a Bíblia vai dizer que por essa sua atitude, ele recebe não somente a cura, mas ele recebeu a salvação em Cristo Jesus. E às vezes, irmãos, nós ficamos preocupados em receber os milagres de Deus. Mas eu tenho entendido e tenho vivenciado isso na minha vida. Eu posso dizer isso, que o milagre de Deus, irmãos, ele já habita dentro de mim. O milagre de Deus está em mim a partir do momento que eu entendo que a Bíblia me garante, diz que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. O milagre de Deus está dentro de mim. E às vezes ele só precisa aflorar, segundo as minhas atitudes, segundo a mim, o meu quebrantamento. Ele vem à tona. À medida que eu ando no caminho da obediência, no caminho da comunhão com o Senhor, as coisas vão acontecendo, porque o Salmo diz que as bênçãos do Senhor, elas vêm, elas me acompanham e elas me alcançam. Então, nesse caminho, eu entendo que eu já sou abençoado, eu já tenho o milagre de Deus na minha vida, e eu preciso fazer com que eles venham aflorar, através das minhas atitudes, do meu quebrantamento, como eu já disse, na presença do Senhor. Esse homem recebe o mais precioso do que o milagre, ele recebe a salvação, porque foi Jesus que determinou a salvação sobre a vida dele, mesmo ele sendo samaritano, talvez distanciado, tinha talvez a influência de outros povos sobre a vida dele, mas ele reconhece naquele momento quem era Jesus e que Jesus era Cristo, o Messias, e recebe essa salvação na sua vida. E eu quero compartilhar com você que, por Jesus ser o nosso sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, o sumo sacerdote, ele não estava descumprindo a lei, não. Ele cumpriu toda a lei. E quando esse leproso ele procura Jesus, ele faz a coisa certa. Ele procura realmente o sacerdote, mas não somente o sacerdote, porque não foi Jesus que liberou a sentença de lepra sobre a vida daquele homem, mas Jesus sim liberou a sentença de cura da lepra sobre a vida daquele homem. Então, algo mais, se existia alguém mais que podia quebrar aquela sentença, teria que ser alguém maior que um sacerdote. E aquele homem entende, vem Jesus, o sumo sacerdote, aquele que pode fazer algo por nós, que tem feito algo por nós. Quantos testemunhos maravilhosos nós temos ouvido de pessoas que têm um encontro com o Senhor, que têm depositado a sua fé, a sua esperança, e têm vivenciado, irmãos, momentos assim extraordinários de comunhão e de poder de Deus, de presença de Deus na sua vida. Jesus se manifestou de uma forma extraordinária na vida daquele homem, na vida daqueles leprosos, mas somente um teve no coração o sentimento de gratidão, de voltar e reconhecer. E assim somos nós, muitas das vezes precisamos ter esse sentimento também de gratidão e reconhecer que, acima de tudo, independentemente do que eu estiver passando, do vale que eu estiver atravessando, Jesus sempre estará comigo. Ele sempre vai me garantir a vitória. E a vitória sempre será certa, irmãos, porque nós já somos mais do que vencedores. Entendo que existe também um tempo para que isso aconteça, para que nós recebamos a nossa vitória. Tem um tempo de preparação, um tempo de quebrantamento, um tempo de comunhão, de entrega ao Senhor, dessa intimidade com Deus. Mas as coisas são favoráveis a nós sim, porque nós somos um povo eleito, somos nação escolhida, um povo escolhido por Deus. Nós fomos enxertados na videira verdadeira. Não éramos povos distantes, estávamos predestinados à condenação, mas Jesus nos redimiu através do seu sangue.
E através do sangue de Cristo nós obtivemos a remissão dos nossos pecados. E podemos agora com ousadia entrar no lugar santo dos santos e declarar que Ele é o meu Deus. Não existe mais separação, o véu do tempo se rasgou, eu tenho a liberdade, você tem a liberdade de expressar o seu amor, a sua gratidão ao nosso Deus. E não gostaria desse momento de finalizar essa linda passagem do livro de Lucas. Espero que Deus tenha falado ao seu coração, como Ele falou no meu coração, trazendo uma revelação dentro dessa passagem, que às vezes nós lemos e não conseguimos entender o verdadeiro significado, mas Ele vem e revela ao nosso coração. Espero que Deus tenha falado profundamente ao teu coração, que seja uma palavra de bênção sobre a sua vida, que seja uma palavra de bênção sobre a sua casa, a sua família, o seu relacionamento. Saiba que Jesus está no controle de todas as coisas. Não há enfermidade que Ele não possa salvar, e até hoje não vi um pecador que Ele não possa perdoar e salvar também, porque Ele é o nosso Deus, e o maior desejo do seu coração é que todos sejam salvos. Mas para isso nós precisamos acreditar e crer nessa palavra, nessa mensagem, de que Deus, Ele é aquele que tem feito e vai continuar fazendo algo por nós. Eu quero finalizar esta mensagem, com uma palavra de bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa. Que Deus abençoe você rica e abundantemente, que o seu lar seja abençoado, que o seu casamento seja abençoado, que a sua família seja restabelecida, que as coisas começam a ficar no lugar, porque eu quero te dizer que por onde Jesus passa, Ele deixa marcas profundas em nossa alma. E Ele tem deixado marcas profundas em nosso coração através do Teu Santo Espírito. Que o Espírito Santo de Deus, que nos direcionou nessa passagem, nessa palavra, Ele esteja contigo nesse momento, onde quer que você esteja, que Ele esteja falando profundamente ao teu coração e liberando uma palavra de vitória, uma palavra de renovo, uma palavra de comunhão e de restauração da alma. Que Ele possa restaurar a sua alma, o seu espírito, e que você tenha, acima de tudo, irmãos, acima da cura da sua enfermidade, que você tenha no seu coração a certeza, a garantia de que você não pertence a esse lugar. Estamos aqui de passagem, pois a nossa cidade está nos céus. Nós somos um povo que pertencemos aos céus. Então, acima de tudo, o que importa mais é a sua salvação em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Eu louvo a Deus por essa palavra, que Ele tem nos dado, e que possa abençoar também você grandemente. Que Deus vos abençoe. Eu agradeço a oportunidade que me foi dada em nome de Jesus. Amém.